Ótimo dia, filhos de Deus. Nosso devocional Pedras Preciosas do grego, autor Rick Renner. Hoje, 30 de julho. Título: O que Deus pensa sobre os fofoqueiros? Texto base, Efésios 4, versículo 29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. Quando eu era rapaz, minha família congregava em uma igreja na qual o pastor era um fabuloso professor de temas bíblicos. Os cultos de quarta-feira à noite eram os meus favoritos, porque era quando ele realmente abria a palavra de Deus e nos ensinava. Porém, havia um aspecto dos cultos de quarta-feira à noite que eu realmente detestava. Um membro da igreja fofoqueiro que sempre começava a tagarelar tão logo terminava o culto. Aquela mulher ficava de pé, ao lado, olhando para os outros e sussurrando sobre eles pelas costas. Porém, sempre que o assunto de suas fofocas se aproximava de sua panelinha, ela parava de sussurrar e sorria para a pessoa de forma muito gentil e graciosa. Eu odiava a hipocrisia do comportamento daquela fofoqueira e nunca entendi como ela era capaz de falar tão mal sobre as pessoas imediatamente após ouvir a palavra de Deus ensinada com tanto poder. Lembro-me de como aquela mulher sempre parecia tão entusiasmada ao encontrar um novo petisco delicioso de informações sobre outra pessoa da igreja que ela pudesse começar a divulgar. Contudo, a maior parte do que ela fofocava era baseada em rumores. Ela nem sequer sabia se os petiscos que ela compartilhava eram concretos. Ela sabia que, desde que eles fossem atraentes ao ouvido, sempre teria um pequeno clã de ouvintes devotos. Porém, mesmo que as coisas sobre as quais aquela mulher fofocava fossem verdadeiras, não era da sua conta falar sobre elas com outras pessoas. Como Deus se sente sobre pessoas que fazem fofocas? Efésios 4, 29 diz: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, e sim unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. O versículo seguinte continua: E não entristeçais o Espírito de Deus. A implicação é que quando a palavra torpe sai da boca de um crente, causa tristeza no Espírito Santo. Veja, a fofoca é um pecado que entristece o Espírito Santo. Você percebeu que Paulo a chama de palavra torpe? Essa expressão provém da palavra grega folos, que se refere a algo que fede ou algo que está apodrecendo, como uma carne cheia de larvas. Esse tipo de comunicação é algo morto, em decomposição e fede. Ele é ofensivo ao Espírito de Deus e isso o entristece. A fofoca é tão destrutiva e ofensiva que Paulo a proíbe em 2 Coríntios capítulo 12, verso 20. Nesse versículo, ele diz: Temo, pois, que indo ter convosco, não vos encontre na forma em que vos quero, e que também vos me acheis diferente do que esperáveis, e que haja entre vós contendas, invejas, iras, porfias, detrações, intrigas, orgulho e tumultos. Você vê a palavra intrigas? Ela vem da palavra grega siturimos, que significa fofoca. Para certificar-se de que sabemos quão más são as fofocas, Paulo as elenca lado a lado com várias outras atitudes e atos horríveis. Ele coloca a fofoca ao lado de contenda, inveja, ira, porfia, detração, intriga, orgulho, tumulto. Contenda, proveniente da palavra grega eris, que retrata uma igreja dividida por sua política. Poderia ser traduzida como briga ou discussão. Inveja, proveniente da palavra grega zelos, que retrata uma pessoa tão egocêntrica que luta ferozmente por sua própria causa, não considerando as necessidades ou desejos dos outros. Pode ser traduzida como ciúmes.
ira, proveniente da palavra grega thumos, que retrata uma pessoa que de repente explode e perde seu controle em função de algum tipo de raiva profunda não resolvida. Essa é uma pessoa que literalmente ferve de raiva e explode, estourando em uma desagradável explosão que afeta negativamente outras pessoas. Porfia, proveniente da palavra grega eritheia, que retrata um desejo egoísta de promover o próprio caminho, mesmo que isso significa separar e dividir a igreja. Essa é uma imagem de pessoa tomando partidos na igreja e assim separando, fragmentando e dividindo a igreja em facções opostas. Detração, proveniente da palavra grega catalalia, que significa difamar outra pessoa ou falar dela depreciativamente. Pode ser traduzida como calúnia. Intriga, proveniente da palavra grega siturimos, que expressa a ideia de um fofoqueiro. O motivo de eles sussurrarem é por saberem que esse tipo de conversa é errado e que se envolveriam em problemas pelo que estavam dizendo. Por isso, sussurram aos outros em segredo os seus petiscos de informações. Orgulho, proveniente da palavra grega fusiosis, que transmite a ideia de uma pessoa cheia de orgulho. De fato, pode ser traduzido como estar inchado. Essa é uma pessoa que está inchada de orgulho por algo que nem sequer é importante. Não obstante, permitiu que esse assunto a levasse enganosamente a um falso senso de excesso de importância ou de ser melhor do que os outros. Essa palavra também poderia ser traduzida como arrogância. Tumulto, proveniente da palavra grega acatastasia, referindo-se à anarquia, caos, insubordinação, ou algum tipo de atitude ou ato que desencadeie perturbação, inquietação ou instabilidade. Descreve a atitude ou os atos de uma pessoa que criam algum tipo de perturbação desastrosa. Quero que você perceba que a fofoca está bem no centro dessa lista. O que isso lhe diz sobre o que Deus pensa da fofoca e de quem está envolvido no ato de fofocar. Vamos nos certificar de que compreendemos o que a palavra fofoca descreve. Descreve uma pessoa que habitualmente revela fatos, rumores ou relatos pessoais ou sensacionais de natureza íntima que não são de sua conta. Por exemplo, a fofoca pode incluir falar sobre assuntos de outras pessoas e coisas que não diz respeito a você. Repetir o que alguém disse, mesmo que você não saiba se é verdade ou não. Falar com os outros como se você fosse uma autoridade sobre os assuntos de outras pessoas, quando na realidade você não sabe do que está falando. Em certo sentido, a fofoca é semelhante a um veneno mortal. Fere as pessoas, mata relacionamentos e destrói a confiança. No ambiente de trabalho, a fofoca costuma acontecer entre dois funcionários que se tornaram amigos e sentem que podem realmente compartilhar um com o outro. Frequentemente são pessoas que foram ofendidas ou feridas pelo alvo de sua fofoca. Portanto, todos os rumores que ouvem se tornam um petisco delicioso para compartilhar com a outra parte ofendida. É disso que Provérbios 18, verso 8 está falando. As palavras do caluniador são como petiscos deliciosos, descem até o íntimo do homem. A fofoca costuma ser baseada em rumores, habitualmente é imprecisa, cria suspeita e separa as pessoas. É tão maligna que eu a proíbo completamente em nosso ministério. É interessante notar que a palavra grega para fofocar significa sussurrar. Isso significa que a fofoca quase sempre ocorre em segredo. Pense bem, onde as fofocas costumam ocorrer? Se você se envolveu com fofoca no passado, provavelmente escutou alguém lhe contar informações ou rumores sobre outras pessoas que depois você sussurrou a outra pessoa. No banheiro feminino do escritório,
em seu escritório, quando as portas estavam fechadas e ninguém estava observando ou escutando, no refeitório, quando só estavam você e a pessoa com quem você estava falando, em uma reunião de oração, onde frequentemente as pessoas sussurram sobre outras sob a camuflagem de oração, em um canto onde o chefe, o diretor, o pastor ou o alvo da sua fofoca não conseguiria ouvir o que você estava dizendo. Você precisa saber que os fofoqueiros geralmente se atraem como imãs. Quando se juntam, eles veem as coisas de maneira semelhante e, portanto, começam a pensar que estão certos. Assim, formam uma pequena facção dentro do escritório ou da igreja, frequentemente concluindo que estão tratando de assuntos de Deus ao se reunirem para discutir todos os problemas que estão acontecendo na vida de outras pessoas, mesmo não sendo de sua conta discutir ou resolver esses problemas ou interferir nos assuntos dos outros. Já que a palavra fofoca realmente significa sussurrar, seria bom você se perguntar quando estiver prestes a contar algo que ouviu. Eu diria essas coisas publicamente? Eu diria isso na frente da pessoa de quem estou falando? Se a sua resposta for não, você poderá concluir que não deverá dizer isso também em particular. Então, exorto não permitir que o diabo o engane e o arraste para o pecado da fofoca. Tiago 3,8 nos diz que a língua é mal incontido, carregado de veneno mortífero. Porém, você pode se recusar a ser fonte de fofoca ou a participar dela quando ocorrer. Se você realmente ama Jesus, por que desejaria participar de algo que envenenará a opinião das pessoas e, em última análise, dividirá e ferirá os outros? Pense nisto. Se fosse você a pessoa de quem os outros estavam falando, não seria doloroso descobrir que eles estavam falando daquela maneira pelas suas costas? É muito prejudicial envolver-se nesse negócio. Se você tiver de sussurrar algo, provavelmente não deveria estar dizendo aquilo. De fato, uma boa regra para seguir é: se você não puder dizê-lo publicamente, não o diga. Tome hoje a decisão de deixar de participar de fofoca e de ficar longe daqueles que a praticam. Minha oração para hoje. Senhor, admito que sou culpado de ocasionalmente falar pelas costas das pessoas. Estou errado em fazê-lo. Eu te peço que me perdoes por permitir que o diabo me use dessa maneira. Estou pedindo que tu me ajudes a controlar a minha língua e a deixar de fofocar sobre outras pessoas. Quando eu me encontrar em uma situação na qual a conversa se transforma em fofoca, ajuda-me a saber como me afastar graciosamente da conversa, de modo a poder evitar participar desse pecado e voltar a cair nessa armadilha. Eu me arrependo de minha atuação em fofoca e me afasto dela em nome de Jesus. Assim eu oro em nome de Jesus. Minha confissão para hoje. Confesso que não mais participarei do pecado da fofoca. Se algo não puder ser dito publicamente, eu me recuso a dizê-lo. Se eu tiver de sussurrá-lo, não o repetirei. Eu deixo de participar de fofoca e permaneço longe daqueles que a praticam. A fofoca é um pecado e eu me recuso a fazer parte dele. A minha boca fala somente o que é bom para edificar quem me ouve. Declaro isso pela fé em o nome de Jesus. Para refletir, número 1. Você se sente tentado a repetir informações sobre outras pessoas, mesmo que aquilo que você está repetindo nada tenha a ver com você e não seja da sua conta? Seja honesto em sua resposta, porque Deus já observou seu comportamento e conhece a verdade. Às vezes, número 2, às vezes, fofocas ocorrem durante reuniões de oração.
Você já testemunhou um momento em que um pedido de oração se transformou em uma sessão de fofocas e você se sentiu culpado por ter falado tão mal sobre aquela pessoa em vez de orar por ela? Número 3. Se você esteve envolvido em fofoca, sentiu a condenação do Espírito Santo tentando lhe dizer para interromper aquela atividade? Sejamos abençoados na prática da palavra.